Você tem pouco tempo para estudar inglês e quer aprender inglês de uma forma extremamente rápida? Então eu tenho uma fórmula perfeita para você. Usando apenas essa fórmula simples que eu vou te passar agora, você poderá criar mais de 300 combinações diferentes de frases. E vale ressaltar que esse vídeo vai começar fácil e depois vai ficando cada vez mais difícil, fazendo com que você comece a falar de maneira fluente sem nem perceber. Então assista esse vídeo quantas vezes forem necessárias para você conseguir absorver todo esse conhecimento. O primeiro bloco que a gente vai ver é My Sister. Quer dizer o quê? Minha irmã. Presta atenção no R, tá bom? Aqui é o som de sister, sister. Beleza? Como é minha irmã? My sister. Ok. E vamos lá aprender enjoyed. Essa palavra termina com ed. E as palavras que terminam com ed podem ter três sons no inglês. Pode terminar com T, pode terminar com D ou pode terminar com ed, a pronúncia. Nesse caso, lá dentro do meu curso eu explico tudo de maneira mais passo a passo, mas nesse caso vamos focar simplesmente nessa pronúncia, que você vai falar com o som de D apenas, tá bom? Então esse E vai sumir. Enjoyed, enjoyed. Dito isso, como fica? Minha irmã gostou? My sister enjoyed. Beleza, então você já entendeu que enjoyed significa gostou. Ok, vamos à próxima que é a festival. A festival quer dizer o quê? Um festival. Então, dito isso, como é que fica? Minha irmã gostou de um festival. My sister enjoyed a festival. Perceba a pronúncia. Você vai fazer uma conexão juntando o D com A, ficando enjoy the festival. Adicionando mais um bloco, a trip. A trip quer dizer o quê? Uma viagem. Dito isso, como fica? Minha irmã gostou de uma viagem. My sister enjoyed the trip. My sister enjoyed the trip. Adicionando mais um bloco, my sister tried out. Tried out tem o significado de tentar pela primeira vez. É uma expressão que é para pessoas que estão fazendo algo novo. Então, tried significa tentar. E tried out, tentar também, só que enfatizando que é algo que você está tentando pela primeira vez, experienciando algo. Então, a pronúncia você vai falar tried, assim como enjoyed, tried. E o D vai soar com o som de R quando você juntar com out, ficando tried out, tried out. My sister tried out. E esse é um dos grandes motivos por você não conseguir entender um nativo falando de maneira rápida. E se você já me acompanha, você já sabe que isso se chama Connected Speech, que é fala conectada. E é o maior responsável por você ouvir isso. If 17-year-old me knew that I was going to look like this in my 20s, I wouldn't have worried a damn bit about anything. E não conseguir entender. Não se preocupe, porque existem algumas regrinhas de quando você pode conectar as palavras. Então, tudo isso e todo o treino está lá no Fórmula da Fluência. Lá você vai praticar bastante isso para você conseguir falar e também entender o inglês facilmente. E o link está no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo. Vamos agora dar uma treinada com tudo que a gente já viu e depois a gente vai adicionando novos blocos para cada vez ficar mais difícil. Como fica? Minha irmã gostou de um festival. My sister enjoyed a festival. Perceba que você pode juntar o D com A, ficando enjoyed a festival. My sister enjoyed a festival. Não é festival, é festival. O que eu estou falando? My sister tried out a trip. My sister tried out a trip. O que eu disse foi My sister tried out a trip. Minha irmã tentou viajar, ou seja, pela primeira vez ela experienciou aquela viagem, uma viagem, tá bom? Vamos adicionar mais um bloco que é joined. Joined quer dizer o quê? Se juntou, joined. Aqui é a mesma coisa, você só vai falar com o som de D. Joined, joined. Dito isso, como fica? Minha irmã se juntou a uma viagem.
My sister joined the trip. My sister joined the trip. Perceba a conexão, você vai falar joined the. My sister joined the trip. E essa, o que eu estou falando? My sister enjoyed the festival. My sister enjoyed the festival. O que eu disse foi, minha irmã gostou de um festival. Ou seja, ela apreciou, ela amou aquele festival. Enjoyed. Você também pode falar liked, tá bom? Mas, basicamente, é a mesma coisa, só que enjoyed tem um significado mais forte, ou seja, gostou bem mais. Adicionando mais um bloco, I. I quer dizer eu. Então, como fica eu viajei pela primeira vez ou eu tentei uma viagem no sentido de experienciar pela primeira vez? I tried out a trip. I tried out a trip. Como fica eu me juntei a uma viagem? I joined a trip. I joined a trip. Eu gostei de um festival. I enjoyed a festival. Beleza, vamos adicionar mais um bloco para cada vez ficar mais difícil. Adicionando mais um bloco, a dance class. A dance class significa uma aula de dança. Esse não vai ser pronunciado, vai ficar a dance. A dance. E aqui você vai falar um som bem curto. A dance class. A dance class. Uma aula de dança. Dito isso, como fica? Eu tentei uma aula de dança. I tried out a dance class. I tried out a dance class. Minha irmã gostou de uma viagem. Como fica? My sister enjoyed the trip. My sister enjoyed the trip. Como ficaria minha irmã tentou pela primeira vez um festival ou minha irmã experienciou um festival? My sister tried out a festival. My sister tried out a festival. Adicionando mais um bloco, yesterday. Yesterday significa ontem. E aqui você vai colocar o som de Yesterday. Yesterday. Se você tiver dificuldade de pronunciar esse R de não tem problema, tá bom? O que importa é você aprender várias e várias palavras e blocos para você conseguir se comunicar. Depois você vai aprendendo pronúncias e tudo mais. E como eu disse, se você quiser um passo a passo, saber exatamente o que você tem que estudar hoje, o que tem que estudar amanhã, e assim desenvolver seu inglês à medida que você vai vendo coisas novas, eu recomendo você entrar para o Fórmula da Fluência, que é o meu curso completo de inglês. Agora está começando a ficar mais difícil. Como fica? Minha irmã tentou um festival ontem. My sister tried out a festival yesterday. Tentou, experienciou. Entendeu já, né? Minha irmã gostou de uma viagem ontem. My sister enjoyed a trip yesterday. My sister enjoyed a trip yesterday. Tem duas conexões interessantes nessa frase. Primeiro, enjoy the trip. Esse P de trip vai juntar com yesterday. Enjoy the trip yesterday. Trip yesterday. Trip yesterday. Vamos ver se você realmente está afiado nas conexões das palavras. Então, como fica I enjoyed a trip yesterday? I enjoyed a trip yesterday. O que eu disse foi, eu gostei de uma festa ontem. I enjoyed a trip yesterday. O que é que eu estou falando? My sister tried out a trip yesterday. My sister tried out a trip yesterday. Mais uma vez, my sister tried out a trip yesterday. O que eu disse foi, my sister tried out a trip yesterday. Minha irmã tentou uma viagem ontem, ou experienciou uma viagem ontem. I enjoyed the festival yesterday. I enjoyed a festival yesterday. Eu me juntei a um festival ontem.
I enjoyed the festival yesterday. E essa, como você falaria em português? Eu experienciei uma viagem ontem. I tried out a trip yesterday. I tried out a trip yesterday. E vamos lá, só mais essa frase para a gente adicionar mais um bloco para ficar ainda mais difícil. Como fica? Eu tentei uma aula de dança ontem. Ou eu experienciei pela primeira vez uma aula de dança ontem. Como fica? I tried out a dance class yesterday. I tried out a dance class yesterday. Vamos a mais um bloco. Last weekend. Significa último final de semana. A última semana a gente pode dizer last week. Última semana, last week. Semana passada, tanto faz. E esse end no final, weekend, quer dizer que é final de semana, ou seja, sábado ou domingo. Então, last weekend seria como último sábado ou domingo, ou último final de semana passada, entendeu? Da maneira que você quiser traduzir, não importa. Então, como fica? Eu me juntei a um festival no último fim de semana. I enjoyed the festival last weekend. I enjoyed the festival last weekend. Vamos lá, perceba o poder das conexões das palavras. Tente entender o que eu estou falando. My sister tried out a trip last weekend. My sister tried out a trip last weekend. Mais uma vez, my sister tried out a trip last weekend. O que eu disse foi my sister tried out a trip last weekend. Minha irmã experienciou uma viagem pela primeira vez no último fim de semana. Agora a sua vez, como é que você vai dizer minha irmã gostou de um festival no último final de semana? My sister enjoyed a festival last weekend. My sister enjoyed a festival last weekend. Como é que fica? Eu gostei de uma aula de dança no último final de semana. I enjoyed a dance class last weekend. I enjoyed a dance class last weekend. E só mais essa para a gente adicionar mais um bloco. Como fica? Minha irmã se juntou a uma viagem ontem. My sister joined the trip yesterday. My sister joined the trip yesterday. Adicionando mais um bloco que é during the summer. During the summer significa o quê? Durante o verão. Então, summer, o que você acha que é summer? Verão. E during? Durante o verão. Então, isso aqui é o verão. Beleza? E vamos lá, vamos ver se seu ouvido está afiado. O que eu estou falando? My sister enjoyed a trip during the summer. My sister enjoyed a trip during the summer. O que eu disse foi my sister enjoyed a trip during the summer. Ou seja, minha irmã gostou de uma viagem durante o verão. Mais uma, vamos treinar o seu ouvido. I enjoyed a dance class during the summer. I enjoyed a dance class during the summer. Essa tem uma pegadinha, hein? Vou falar bem lento. I enjoyed the dance class during the summer. O que eu disse foi I joined a dance class during the summer. Perceba que joined parece muito com enjoyed. Joined. Enjoyed. Beleza? Agora é sua vez. Como fica? Minha irmã tentou uma aula de dança ontem. Minha irmã tentou uma aula de dança ontem. My sister tried out a dance class yesterday.
My sister tried out a dance class yesterday. Minha irmã gostou de um festival no último final de semana. Minha irmã gostou de um festival no último final de semana. My sister enjoyed the festival last weekend. My sister enjoyed a festival last weekend. Vamos agora adicionar mais um bloco. My brother. My brother quer dizer o quê? Meu irmão. Então, como fica meu irmão gostou de um festival? My brother enjoyed a festival. Meu irmão gostou de um festival ontem? My brother enjoyed a festival yesterday. Beleza, agora vamos montar mais frases. Eu falando inglês e você tentando entender, e depois você falando inglês. Como é que fica? Meu irmão tentou ou experienciou uma aula de dança no último final de semana. My brother tried out a dance class last weekend. My brother tried out a dance class last weekend. Minha vez, o que é que eu estou falando? My brother tried out a trip last weekend. My brother tried out a trip last weekend. Mais uma vez. My brother tried out a trip last weekend. O que eu disse foi: meu irmão tentou uma viagem no último final de semana. My brother tried out a trip last weekend. E essa? My sister tried out a dance class yesterday. My sister tried out a dance class yesterday. O que é que eu disse? O que eu disse foi: My sister tried out a dance class yesterday. Minha irmã tentou uma aula de dança ontem. E agora vamos aprender um bloco que é bem difícil de falar, porém, não se preocupe, porque eu vou falar em inglês e o seu papel vai ser escutar, tá bom? Pelo menos tentar entender o que eu estou falando. Primeiro eu vou te mostrar o que significa o bloco e depois a gente vai fazer vários treinos com ele, para depois a gente ir para o último bloco. Esse bloco é participated in, o que significa? É bem parecido com o português e significa participou. Esse in, você não precisa agora prestar atenção nele, tá bom? Só saiba que participated in significa participou de uma dança, participou de uma viagem, participou de um festival e assim por diante. Então não adianta entender o que significa esse in, porque esse in significa dentro. E basicamente, esse in pode significar várias coisas dependendo com quem ele esteja. Então, veja isso tudo como uma expressão única. Participated in, participou de, tá certo? Então, o que eu estou falando? I participated in a trip during the summer. I participated in the trip during the summer. Mais uma vez, bem lento dessa vez. I participated in a trip during the summer. Se você disse eu participei de uma viagem durante o verão, você acertou. Às vezes as pessoas ou você pode traduzir de uma maneira um pouco diferente, porém não importa. O que importa é você traduzir com o mesmo sentido. Sentido que eu participei de uma viagem durante o verão. E essa, o que eu estou falando? I tried out a festival last weekend. I tried out a festival last weekend. O que eu disse foi I tried out a festival last weekend. Eu tentei um festival no último final de semana. Tentei um festival, experimentei. Você já entendeu. E essa, my brother enjoyed a festival during the summer. My brother enjoyed a festival during the summer. O que eu disse foi My brother enjoyed a festival during the summer. Meu irmão gostou de um festival durante o verão. Agora é sua vez de falar inglês. Como fica? Eu participei de um festival ontem. I participated in a festival yesterday.
A chance de você ter pronunciado esse bloco de maneira errada é bem grande. Por quê? Porque você está vendo isso agora. Não se cobre a esse ponto, tá certo? Então, o que é que você vai fazer para conseguir memorizar esse bloco? Você pode escrever e todos os dias você tentar falar esse bloco. Você pode tentar achar frases com esse bloco. Ou você pode também entrar para o meu curso completo. Lá no meu curso você vai treinar todos os blocos novos que eu for te ensinando, com um método que eu chamo de blocos espaçados. Eu coloco cores nos blocos para você saber quando você já viu aqueles blocos. Ou seja, eu ensino um e depois faço você treinar com aquele que você já aprendeu. E essa, como fica? Minha irmã participou de uma aula de dança ontem. My sister participated in a dance class yesterday. My sister participated in a dance class yesterday. My sister participated in a dance class yesterday. Vamos agora adicionar mais um bloco, que é a painting session. O que significa isso? Uma sessão de pintura. Por exemplo, meu irmão participou de uma sessão de pintura. My brother participated in a painting session. Você pode juntar o N de in com a. Então, ina, dá para juntar com todos. In a painting session, in a dance class, in a trip, in a festival. Beleza? E essa, eu vou falar bem devagarzinho para dar tempo de você conseguir responder. Meu irmão gostou de uma sessão de pintura no último final de semana. Como fica em inglês? My brother enjoyed a painting session last weekend. My brother enjoyed a painting session last weekend. E vamos lá, só há mais 3 frases para terminar o vídeo. Então não saia agora, você já chegou até aqui, então continue. Como fica? Minha irmã participou de um festival no último final de semana. Minha irmã participou de um festival no último final de semana. My sister participated in a festival last weekend. My sister participated in a festival last weekend. Falta mais 2. Como fica? Eu gostei de um festival ontem. I joined a festival yesterday. I joined a festival yesterday. A última frase. Minha irmã tentou um festival no último final de semana. Ou minha irmã experienciou pela primeira vez um festival no último final de semana. My sister tried out a festival last weekend. My sister tried out a festival last weekend. Então é isso, veja a quantidade de frases que você conseguiu montar com esse padrão. E eu nem te mostrei todas as frases que dá para fazer com esse padrão, com essa fórmula, senão daria um vídeo extremamente grande. Então se você está gostando do meu método, que tal você fazer um bem para você mesmo, que é investir no seu conhecimento, pegar um passo a passo completo que te leve do zero à fluência no inglês. O link está no primeiro comentário fixado desse vídeo. Te vejo lá dentro do curso. Bye!